Fala pessoal, então vamos voltar aqui para a continuação do livro do Machado de Assis, né, do Odeon. E, bom, no vídeo anterior, o que aconteceu, né, foi que eu estava falando como que Machado de Assis tem alguns conceitos orientadores que dá para correlacionar, inclusive, com, por exemplo, os conceitos de Freud, né? E agora a gente vai ver o livro em si, como que ele faz isso, como que Machado ele insere isso nos contos e tal. Então, existe uma introdução nesse livro, tá? Que brevemente demonstra, assim, é como se fosse uma prévia. E como é que ele faz isso, né? É isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo, tá? Então esse prefácio aqui, ele começa com o título Machado de Assis, um escritor revolucionário. Então tem aqui Três Tesouros Perdidos, que é um conto de 1858, né? E a citação é a seguinte, esse trecho. Senhor F. desmaiou, né? Porque Machado ele utilizava, como eu disse no vídeo anterior, muitas vezes só o começo do nome, enfim, como os autores russos às vezes fazem, né? Senhor F. desmaiou. Quando deu acordo de si, estava louco, louco varrido, né? Isso daqui é uma parte importante, está grifada. O livro ele tem vários, como é que se diz, não é, grifo, né? Mas negrita, é negrito, né? São partes importantes para se prestar atenção. Depois ele continua, diz: hoje, quando alguém o visita, quem? O Sr. F., diz ele em tom lastimoso: perdi 3 tesouros há um tempo. Uma mulher sem igual, um amigo a toda prova. Isso daqui é importante, ó. Mulher, sem igual para ele, né? Ele pensa. Um amigo a toda prova, ok? E uma linda carteira de encantadoras notas. Aí nós já temos 3 coisas importantes aí que Machado ele destrincha ao longo dos contos, né? Essa coisa, você vê o vídeo passado, você tem a questão do amigo, Pilas e Orestes, tem a questão do caiporismo, essa questão dele perdendo as coisas. Vamos só terminar de ler, vamos ver. Ó. Ele diz, então, perdi 3 tesouros há um tempo. Uma mulher sem igual, um amigo a toda prova e uma linda carteira cheia de encantadoras notas, que bem podiam aquecer-me às algibeiras. Neste último ponto, o doido tem razão e parece ser um doido com juízo. Isso daqui é Machado, né? Eu dizendo, ó, neste último ponto, o doido tem razão e parece ser um doido com juízo. Um doido com juízo, né? Então, quer dizer, ele desmaia e quando acorda, dá por si, ele fala umas coisas e no final ele tem razão. E parece ser um doido com juízo. Bom, então quer dizer, foi necessário perder para adquirir o juízo da perda, né? Perdendo, adquire-se o juízo da perda. O realismo em Machado de Assis foi desde o início esse retorno perturbador sobre o psiquismo, dos atos antes vividos pela pessoa, um retorno que atinge o narcisismo, futuramente denominado pelo Freud, o Lacan, né? Efeito après coup, né? Quer dizer, inconsciente também, né? Um inconsciente. Afinal de contas, o senhor F estava inconsciente deste efeito, né? Après coup no sentido de golpe, né? Então, também, por exemplo, em algumas reflexões sobre o ego, demonstrado aqui no comecinho desse livro, de 1951, o Lacan ele escreve, olha, a linguagem possui, por assim dizer, um efeito retrospectivo, tá? Na determinação do que, em última instância, será considerado como real. O problema do revolucionário de hoje, que não reconhece seus ideais nos resultados dos seus atos. Então, quer dizer, você pensa na coisa e reflete sobre, né? Sobre qualidade, sobre. Não quando está acontecendo ali na dinâmica, mas após o ocorrido, certo? Por isso que também na psiquiatria e tal, você tem um analisando que vai contar sobre as experiências pelas quais ele passou para o analista. E aí, você vê?
efeito après coup, né? Depois que aconteceu a reflexão. Dessa mesma maneira que está acontecendo aqui, por exemplo, demonstrado nesse conto. Então, quer dizer, ó, será considerado como real o efeito retrospectivo. Então, quer dizer, o real resulta do efeito invertido, em geral provocando surpresa, né? O Freud, aos 16 anos, ele escreve ao amigo colegial dele, que é o Emil Fluss, o seguinte, ó, ele diz: Te direi a verdade sem dissimulação, mas somente a você. E espero que nenhum olhar alheio veja a minha carta, né? Mas mesmo assim, se ocorrer e você não tiver condições de impedi-lo, quer dizer, impedir outras pessoas de vir a ler a carta, não me escreva nada sobre isso, né? Porque, de outro modo, se terminaria a verdade e você receberia unicamente frases polidas, das quais não poderia tirar nada. Ou seja, a verdade ela é revelada quando eu sei que ninguém está vendo. Quando, se tiver alguém vendo, e aí eu ficar sabendo de alguma forma, ou seja, não me conte nada se ficarem sabendo. Eu não quero que vejam, mas se por acaso virem, não me conta, porque senão eu me inibo, né? Eu não vou mais contar, você não vai tirar nada das coisas que eu for te contar, etc. Quer dizer, é uma coisa particular. No particular, nós compartilhamos. Não queremos ser exposto a público, né? Não queremos dar a cara a tapa para qualquer um, assim, né? Isso daqui permanece, a tentativa de permanecer aqui no tete a tete, uma pessoa que eu confio. Fora disso, se você está no psicanalista, o psicanalista ele acaba falando, ó, isso aí que você está me contando é muito radical, eu vou publicar tudo na internet, imagina só, né? Então, o cara pensa, não, eu vou matar esse cara, né? Vai acabar com a minha vida, né? Ah, muitas vezes explorado, por exemplo, em alguns programas de TV, como por exemplo tem um episódio de Black Mirror, que é muito famoso, série na Netflix, da Netflix, que é sobre isso, né? Umas pessoas pegam informações, dados de certas outras pessoas que estão fazendo coisas pelo, assim, tipo, às escondidelas, né? Por exemplo, um pai de família que é, resolve obter, por exemplo, os serviços de uma prostituta, e aí ele não quer que a família saiba, e aí as pessoas obtiveram informações a esse respeito e influenciam então o homem a ir muito distante, por exemplo, assaltar um banco, para que não conte o segredo dele para ninguém. Quer dizer, o sujeito ele faz determinadas coisas na vida prática ali dele, é, na meiota, né? Tipo, sem contar a ninguém, ou se conta para uma pessoa, um amigo muito próximo. Só que se isso vazar, aquilo ele está disposto a qualquer coisa. Ele está disposto a qualquer coisa para manter aquela imagem que ele quer manter. A imagem social, o que ele apresenta para o outro. E não necessariamente aquilo que vai demonstrar a imagem nua dele mesmo. Os objetos de catex, os objetos libidinais ali, sujeito-objeto, né? O que ele realmente gosta de fato. E que ele não conta para todos. Você entende? Então, essas coisas, assim, elas são importantes e mexem muito com o cerne do nosso ser. Mas isso daqui foi só para dar uma complementada nisso que ele está tratando aqui no livro. Então, aqui, ó. Significa dizer, tá? Isso daqui é uma carta Emil Fluss, de 18 de setembro de 1872. E aqui citando Adelmo, ó. Significa dizer, é necessário ocultar os segredos. Ou seja, a castração está em não poder ser claro e franco. A necessidade de ocultar está no fundamento do narcisismo, criando o dilema humano. Em público, não se pode ser como se é em privado, e a revelação do segredo oculto produz um retorno imprevisto, que pode perturbar psicologicamente. Enquanto Machado, desde o início, detinha essa concepção do narcisismo, ficando atento para não ser surpreendido por seu próprio narcisismo, Freud, ao que parece, é, mesmo que soubesse, ao que parece, esse saber não lhe foi suficiente para não ser surpreendido. Então, quer dizer, se o Freud desenvolve,
né? Certas coisas, ou seja, ele sabe porque ele que desenvolveu, mas mesmo assim ele não notou o que estava por baixo, o que sustentava aquela teoria no cerne dela. Ele via as coisas acontecendo, ele via as pessoas com neuroses, psicoses e tal, 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 mas ele não via o narcisismo por trás. Talvez ele desconfiasse, talvez ele ficasse inibido, né? Ele inibisse a si mesmo sem notar, mas só em 1914, então, que, enfim, como eu disse no vídeo anterior, que ele vai, né, ver, e aí ele se toca. E aí ele não destrói a psicanálise e tudo que ele tinha feito antes disso, mas faz um breve comentário ali no artigo sobre o narcisismo. Então, é sobre isso aqui que ele está falando, ó. Em público não se pode ser como se é em privado, e a revelação do segredo oculto produz um retorno imprevisto que pode perturbar psicologicamente, né? Freud, mesmo que soubesse, é o que parece, esse saber não lhe foi suficiente para ser surpreendido, para não ser surpreendido. Confissão que faz em 1914, quando publica o conceito fundamental que faltava à psicanálise. Olha aí. Eu já vou adiantando, mas é isso que está ocorrendo no livro. O Adelmo faz essa exposição bastante coesa, bastante mastigada até. E ele apresenta aqui, ó, sobre o narcisismo em 1914, né, citando. Essa parte da alocação da libido, que seria narcísica, ficou inicialmente oculta para a nossa pesquisa, cujo ponto de partida eram sintomas neuróticos. Notamos apenas as emanações dessa libido, os investimentos de objeto que podem ser avançados e novamente recuados. Tá? Isso é o narcisismo, 1914. Então, quer dizer, a confissão de Freud, o ponto de partida eram sintomas neuróticos. Freud era médico. Seu narcisismo residia em ser reconhecido como cientista e não como escritor. Daí que essa parte da alocação da libido, né, essa narcísica, ficou inicialmente oculta para a nossa pesquisa. É comum a pessoa não ver seu próprio narcisismo, né, no ato de apresentar um trabalho, principalmente. Então, quer dizer, ó, o Machado, né, que ele trabalhava como escritor e tal, e tinha uma pleura de personagens para que ele conseguisse identificar o padrão, né? Essa pessoa está protegendo a si mesma o tempo todo, sempre um qui pro quo, sempre alguma coisa, se ele cede, ele quer tomar, né, em dobro, quer sair na vantagem, quer usar as palavras de forma a sair, assim, usar as palavras de forma perversa, pelo verso, né? Sempre saindo por cima e tal. Freud, né, estava no olhinho do redemoinho do turbilhão ali, vendo as coisas. Por que você se sente assim, assado e tal? Demorou, então, para ele notar o que parece que Machado sempre teve esse tato, né? Desde muito, muito, muito jovem, para dizer o mínimo, né? Principalmente depois de participar da Sociedade Paula Brito, mas enfim. Então, o narcisismo ele surgiu de um modo invertido para Freud. E a justificativa dada por ele foi a de ter focado demais no objeto, né? Nas pessoas que fazia terapia com ele e tal. Não teria percebido que seus escritos teóricos eram também uma forma de se exibir como escritor, o que confirma a frase de Machado: a vaidade é um princípio de corrupção. Isso daqui ele diz lá em Dom Casmurro, em 1899. Um princípio de corrupção contra a própria pessoa, né? Em 1862, aos 23 anos de idade, Machado escreve a Quintino, dizendo: tenho o teatro por coisa muito séria e as minhas forças por coisa muito insuficiente. Penso que as qualidades necessárias ao autor dramático desenvolvem-se e apuram-se com o tempo e o trabalho. Cuido que é melhor tatear para achar, né? Então, tateando, tal, nem um cego. Então, é melhor tatear para achar. É o que procurarei e procuro fazer. Caminhar destes simples grupos de cenas à comédia de maior alcance, onde
onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade se case ao conhecimento prático das condições do gênero. Eis uma ambição própria de ânimo juvenil, e que eu tenho a imodéstia de confessar. E tão certo estou da magnitude da conquista que me não dissimulo o longo estádio que há de percorrer para alcançá-la. E mais, tão difícil me parece este gênero literário que, sob as dificuldades aparentes, se me afigura que outras haverá menos superáveis e tão sutis que ainda as não posso ver. Até onde vai a ilusão dos meus desejos? Confio demasiado na minha perseverança? Eis o que espero saber de ti. Então, esse é um trecho da carta. O Machado estabelece o seu projeto literário, isto é, o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, tá vendo? Isso é importante demais. As pessoas leem Machado de Assis sem reparar nessas coisas. Tem uma consciencioso e acurado, quer dizer, aquilo ali é como se ele estivesse fazendo um bolo, só que é, o que ele usa dentro da receita do bolo é o que vai importar mais do que o bolo esteticamente ali, porque ele tinha aquele jogo de palavras, ele conseguia. As pessoas não notam tão facilmente, percebe? Só que o que ele usa para fazer esse bolo, para fazer os seus contos, para fazer os livros, é exatamente, precisamente isso que esse livro está analisando, percebe? Ele está desvelando para nós aquilo que passou por tantos e tantos anos e tanto tempo, mesmo para os estudiosos do homem, né, e de sua obra, de forma velada. Então, o projeto era o estudo dos caracteres psicológicos por meio dos personagens. Eis uma ambição própria de ânimo juvenil, diz Machado, e que eu tenho a imodéstia de confessar. Eu estava com 23 anos, né? E já sabia que iria se ocupar, com o que iria se ocupar no resto da sua vida. Sobre esse tema, vejamos 3 cartas de Freud, olha bem. A primeira, a Eduardo Silberstein, em 7 de março de 1875, ele diz: por agora, a novidade de me ter amadurecido, principalmente sob a influência de Brentano, a decisão de obter o meu doutorado de filosofia, olha, com base na filosofia e na zoologia. Outras tratativas estão em andamento para promover o meu ingresso na faculdade de filosofia, ou no próximo semestre, ou no próximo ano. Bom, essa é a primeira. A segunda também é Eduardo Silberstein, em 13 de março de 1875, ele diz: tenho de corrigir a minha informação de que pretendia matricular-me também na Faculdade de Filosofia, lembrando que o meu plano original era o de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, olha bem, e realizar em ambas, os meus exames de doutorado, dentro de 3 a 4 anos. Isso, porém, é impossível, pelo menos no que diz respeito ao primeiro caso. Quanto ao último, terei de obter informações mais exatas. Seja como for, gozo da liberdade de participar das aulas de zoologia, que é a minha matéria principal, na Faculdade de Filosofia, e das aulas de filosofia onde bem entender, o que deverá acontecer também no próximo semestre. Naturalmente, permanece a perspectiva de uma prova de doutorado em filosofia, e nesse sentido vou solicitar o conselho de Brentano, o que farei em companhia de Paneth, que está participando desse plano. Tá? Então, Freud, ele tinha exatamente a metapsicologia que ele queria desenvolver, né? Olha, ele logo no começo aí, as ideias dele sendo demonstradas, né? Carta privada, eu para o meu amigo, né? E a gente tem acesso a elas, e isso revela muito. Em 1886, isso é outra carta, a Jung agora, em 9 de março de 1909, ele escreve: em 1886, quando dei início à minha vida prática, tinha em mente apenas um período experimental de 2 meses em Viena. Caso não desse certo, minha intenção era ir para a América e tentar um tipo de vida que pudesse, em seguida, propor à minha noiva, então em Hamburgo. O fato é que nenhum de nós tinha nada, ou melhor, eu tinha uma família grande e arruinada,
e ela uma pequena herança, cerca de 3.000 florins, que lhe deixara seu tio Jacob, outrora professor de filologia clássica em Bonn. Mas infelizmente tudo correu tão bem em Viena que decidi ficar, e no outono do mesmo ano nos casamos. Agora, 23 anos depois, eis que enfim vou à América, decerto para não ganhar dinheiro, mas atendendo a um honroso convite. Teremos muito que falar dessa viagem e das várias consequências dela para a nossa causa. A Jung, né, em 9 de março de 1909. Então, o Freud não tinha previamente pensado qual seria sua ocupação na vida. Aos 19 anos, em 1875, ele considerava o título de doutor em filosofia. Aos 30 anos, em 1886, como médico, tentar a vida na América. Aos 53 anos, em 1909, estava bem próximo de publicar o narcisismo como conceito central que move o ser humano. O narcisismo, né, narcisismo envolve ter sucesso em vida, né? Ter sucesso na vida. Então, a gente tem uma entrevista aqui logo depois, concedida por Freud em maio de 1934. Olha que interessante. Cito: todo mundo acredita que eu me atenho, antes de mais nada, ao caráter científico de meu trabalho e que minha meta principal é o tratamento das enfermidades mentais. É um tremendo erro que tem prevalecido durante anos e que tenho sido incapaz de corrigir. Eu sou um cientista por necessidade e não por vocação. Sou, na verdade, por natureza, artista. Né? E disso existe uma prova irrefutável. Em todos os países onde a psicanálise tem entrado, tem sido melhor compreendido e aplicado pelos escritores e artistas que pelos médicos. Meus livros, de fato, se parecem mais a obras de imaginação, né? Mais a obras de imaginação que a tratados de patologia. Eu tenho podido cumprir meu destino por uma via indireta e realizar meu sonho, seguir sendo um homem de letras, mesmo que sob a aparência de um médico. Em todo grande homem de ciência está o germe da fantasia, mas nenhum propõe, como eu, traduzir a teorias científicas a inspiração que a literatura moderna oferece. Tá? Importantes essas ênfases. Na psicanálise, o senhor encontrará reunidas, mesmo que transformadas em jargão científico, as três grandes escolas literárias do século XIX. Heine, Zola e Mallarmé estão reunidos em minha obra sob o patrocínio de meu velho mestre, Goethe. Então, o Freud está correto, né, quando afirma nesse texto que criou conceitos, os quais cada usuário pode empregar por si mesmo. O psicanalista não cura o paciente, né, o doente. Né? Ele deve tratar-se por si mesmo, não quer dizer, o doente. Estudando-se suas cartas desde jovem, nota-se que é escritor literário com habilidade equivalente à de Machado. Né? Ficou a meio caminho entre a arte e a ciência. Um médico que, por meio da escuta de doentes, criou uma psicologia conceitual. Vejamos as respostas, então, de Quintino à carta de Machado. Isso daqui é sensacional. Tudo isso estou lendo aqui, vocês estão vendo, cada hora que eu falo de alguma coisa, você fala, nossa, que inteligência, né? E quanto que revela cada carta e cada apontamento que o Adelmo faz nesse livro. Agora, isso daqui, particularmente para mim, né, mexeu muito comigo, certo? A resposta que ele vai dar ao amigo, ao Machado. E ele diz o seguinte sobre o Machado. Ele diz: é moço, né? Tu és moço, né? É moço, dotado pela providência, né? Com um belo talento. Ora, o talento é uma arma divina que Deus concede aos homens para que estes a empreguem no melhor serviço dos seus semelhantes. A ideia é uma força. A ideia é uma força. Inoculá-la no seio das massas é inocular-lhe o sangue puro da regeneração moral. O homem que se civiliza cristianiza-se. Quem se ilustra
edifica-se. Né? Porque a luz nos esclarece a razão, a luz que nos esclarece a razão, eu deixei isso, inclusive, quando eu li essa frase, no meu WhatsApp, de biografia ali, né, de mensagem. Olha que frase forte. Porque a luz que nos esclarece a razão é a que nos alumia a consciência. Então, quer dizer, não é sobre você seguir uma moralidade exterior a ti, é você seguir o seu sonho e ir para frente com a habilidade que você é dotado e utilizar isso realmente para, você entende? Fazer diferente, ser diferente, criar-se, né? É sobre... E Machado está o tempo todo falando sobre destino em vários contos dele, sobre essa coisa do o homem que faz o seu destino ou o destino que faz o homem e tal. Isso é muito interessante. Ele continua, a carta não acabou, ele diz: não pode deixar de aspirar a ser bom, né? Tu, no caso, tá aqui, mas não pode deixar, né? Quem? Ele, mano. A virtude, né? Na verdade, perdão, ele diz: quem aspira a ser grande não pode deixar de aspirar a ser bom, né? E o Machado estava aspirando a ser grande. Então, enfim, até cabe, mas é isso. E ele diz: o grande homem é o homem de bem, né? Ele diz também, ó, a virtude é a primeira grandeza deste mundo. O grande homem é o homem de bem. Repito, pois, nesta obra de cultivo literário, há uma obra de edificação moral. Né? Sobre a entrevista concedida pelo Freud, há um comentário que o Adamo faz. Ele diz que consta como entrevista concedida por Freud ao escritor italiano Giovanni Papini, em Viena, e em maio de 1934, depois de Freud ter recebido o prêmio Goethe de literatura. É discurso indireto, mas está coerente com o que ele mesmo escreveu em carta a Pfister, em 18 de janeiro de 1928. O que ele escreveu? Tenho declarado frequentemente que considero mais importante o significado científico da análise do que o significado médico. E na terapia, considero mais eficaz sua influência na massa pelo esclarecimento e desmascaramento de enganos do que no restabelecimento de pessoas isoladas. Tá? Bom, então, um calor do caramba. Vou me sentar mais para cá assim. Então, o Quintino, né, ele reconhece a função geral do escritor. A ideia é uma força, inoculá-la no seio das massas é inocular-lhe o sangue puro. Inocular a ideia como se fosse sangue. Olha bem, a minha fraqueza, aqui citamos, né? A minha fraqueza e a lealdade que devo à estima que me confessas, provavelmente é o Quintino respondendo ao Machado, né? Obrigam-me a dizer-te em público o que já disse em particular. As tuas duas comédias, modeladas ao gosto dos provérbios franceses, não revelam nada mais do que a maravilhosa aptidão do teu espírito, a profusa riqueza do teu estilo. Não inspiram nada mais do que simpatia e consideração por um talento que se amaneira a todas as formas de concepção. Como lhes falta a ideia, falta-lhes a base. São belas porque são bem escritas, são valiosas como artefatos literários, mas até onde a minha vaidosa presunção crítica pode ser tolerada, devo declarar-te que elas são frias e insensíveis como todo sujeito sem alma. Debaixo deste ponto de vista, e respondendo a uma interrogação direta que me diriges, devo dizer-te que havia mais perigo em apresentá-las ao público sobre a rampa da cena do que há em oferecê-las à leitura calma e refletida. Ou seja, né, está aqui fazendo a diferenciação entre o teatro, né, e que na época também era muito em voga, evidentemente, e ao livro, à literatura e tal. Né? Então, que Machado também sempre elogiou muito, desde de novo, né, nas revistas e tal. Revista Senhor Semana e tudo. E que nesse livro aqui tem muito, né, vários apontamentos que nós veremos. Mas, então, ele diz aqui, ó, tá vendo? Deste ponto de vista, sobre a... Ah, tá.
O que no teatro podia servir de obstáculo à apreciação da tua obra, favorece-a no gabinete. As tuas comédias são para serem lidas e não representadas. Como elas são um brinco de espírito, podem distrair o espírito. Como não têm coração, não podem pretender sensibilizar a ninguém. Tu mesmo assim as consideras, e reconhecer isso é dar prova de bom critério consigo mesmo, qualidade rara de encontrar-se entre os autores. Então, quer dizer, o Quintino ele percebe em Machado as qualidades de um analista, frias e insensíveis, não é? Como todo sujeito sem alma. Análise fria, sem envolvimento emocional e sem julgamento moral. Tu mesmo assim as consideras. Quer dizer, ele afirma que o Machado pensa do mesmo modo. E reconhecer isso é dar prova de bom critério consigo mesmo. E que Machado, então, reconhece em si mesmo essa qualidade analítica, né? Que ele chama qualidade rara de encontrar-se entre os autores. Então, quando Machado enviou a carta a Quintino, ele tinha uma intenção, né? Obrigam-me a dizer-te em público o que já te disse em particular. A intenção de que Quintino deixasse escrito o que havia verbalizado. Então, publica a carta em que o amigo o elogia. 20 anos depois, né, no Alienista, 1882, Machado dirá: esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? Né? Tá pegando a ideia? A questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Aí, muita gente, lendo, né, esse livro, pode pensar assim, não, mas isso daí é o personagem que está falando, né? Mas o que esse livro expõe é a possibilidade, tanto em Freud, né, com a terapia ali, essa conexão entre o analista e analisando, né? Ou Machado com seus contos, né? Eles traficam a si mesmos, né? Dentro de suas obras. Eles traficam a si mesmos dentro de suas obras. A ideia dele, desde o começo, por que ele está escrevendo isso? Não é para a criança ler e dormir. Ele está escrevendo isso porque ele busca, ele visa a imortalidade. Tanto um quanto o outro, né? Então, isso daqui, que ele fala, que sou eu e tal, que ele está tomando o personagem para falar de uma coisa dele. Essa doutrina psicológica e tudo mais é uma coisa que ele se dedicou a vida toda. Mas, sabe? Não é difícil de pegar isso daqui. Olha bem. Então, ele afirma ter criado uma nova doutrina psicológica e que reúne em mim mesmo a teoria e a prática. O autor tem nele a teoria e a prática da nova doutrina psicológica que cria. Passados 3 anos, temos em O Cônego, ou A Metafísica do Estilo, né, o conto de 1885, o seguinte, ele escreve, nesse dia, cuido que por volta de 2222, né, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então esta página merecerá mais que favor apoteose. Hão de traduzi-la em todas as línguas, as academias e institutos farão dela um pequeno livro, né, para uso, né, dos séculos. Papel de bronze, corte dourado, não o que temos aqui, mas tudo bem, eles exageravam. Letras de opala embutida e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira, e tudo estará acabado. Até lá passarei por tonto, como se vai ver, né? Então, quer dizer, exato, não, Machado de Assis, não, o maior escritor e tal, mas fica nisso. Até que alguém iria descobrir. Lá para 2222, o Adelmo conseguiu
em tempo recorde, né? Essa sacada, né? Então não foi tão longe assim, se bem que tá por volta de 2222, né? A gente já tá no século 21, era ali que ele estava falando, né? Ele estava escrevendo, isso, ó, isso daí foi em 1885 que ele escreveu, então tá bem mais perto do que estava para ele, né? Eu acho, porque eu sou horrível em matemática. Mas enfim, então ele informa ao leitor da criação de uma psicologia nova, tá vendo? E que ele passará por tonto até vir a ser descoberto. Em 13 de janeiro de 1889, contrapondo o auto-hipnotismo de Gassner, ele escreve: "Gastei 11 dias metido no estudo desta ciência nova." O texto ironiza o hipnotismo como pretensão de ciência nova. Nesse mesmo ano, o Freud traduziu um artigo de Bernheim sobre o hipnotismo. O Machado conhecia desde Os Imortais, de 1859, a ciência hipnótica da palavra, né? Então, ele escreve no Escrivão Coimbra, de 1906, aos 67 anos de idade. Olha o que ele escreve, ó. Ia sair também quando duas figuras lhe passaram pelo cérebro. A sorte grande, naturalmente, e a escola. Atrás delas veio uma sugestão, depois um cálculo. Este cálculo, por mais que digam do escrivão que ele amava o dinheiro, e amava, foi desinteressado. Era dar de si muita coisa, contribuir para elevar mais e mais a escola, que era também obra sua. Prometeu dar 100 contos de réis para o ensino, para a escola. É engraçado, né, esse 100 contos aqui que ele diz, né? Porque os contos, a mesma palavra que dos contos, né? E, enfim, na época era o dinheiro, olha que interessante. Escola de São Bernardo, que se tirasse a sorte grande. Não fez a promessa nominalmente, mas por essas palavras sem sobrescrito e todavia sinceras. Abre aspas, olha, importante. Prometo dar 100 contos de réis à Escola de São Bernardo, se tirar a sorte grande. Já na rua, considerou bem que não perdia nada se não tirasse sorte, e ganharia 400 contos, se atirasse, né? Picou o passo e ainda uma vez penetrou no cartório, onde buscou enterrar-se no trabalho. Então, quer dizer, ó, prometeu dar 100 contos de réis para o ensino, para a escola. Vamos destrinchar isso aqui. O autor deixou muito mais do que 100 contos, né? Contos psicológicos para a escola. Note o leitor como Machado se trafica no interior do texto e escreve: este modo de traficar a própria pessoa não é nenhuma descoberta, nem eu me dou por Arquimedes. Né? Ele escreve isso na Onda, em 1867, olha só. Então, quer dizer, não é nenhuma descoberta nova que o autor se trafica entre as palavras. O Machado criou, né, uma escrita psicológica na qual se narrava enquanto narrava, né? Se conta quando conta. Mas talvez nenhum outro autor tenha utilizado esse recurso tão inteligentemente quanto ele, que havia compreendido essa função de tráfico na linguagem, né? As lendas são a poesia do povo, ele dizendo nos Imortais de 1859. As lendas são a poesia do povo. Elas correm de tribo em tribo, de lar em lar, como a história doméstica das ideias e dos fatos, como o pão bento da instrução familiar. Então, no ano de sua morte, né, em duas cartas a Mário de Alencar, o autor afirma a função de remédio que encontrou na sua literatura. Olha como ele escreve, olha isso. A segunda e menor parte de sua carta é a meu respeito, incômodos, né? Não, perdão. A segunda e a menor parte da sua carta é a seu respeito, incômodos, e o resto. Nada de escritos ou só negativamente. O mal-estar de espírito a que se refere não se corrige por vontade, nem aconselho que o remova. Creio, né? Creio. Mas se um enfermo pode mostrar a outro o espelho do seu próprio mal, conseguirá alguma coisa. Também eu tenho desses estados de alma, e cá os venço como posso, sem animações de esposa, nem risos de filho. Veja se exclui todo o presente, passado e futuro, e fixe um só tempo que compreenda os três. Prometeu. A arte é o remédio e o melhor deles.
Tá? Prometeu com P maiúsculo, né? O Prometeu atado ao Cáucaso, ele prometeu. Então, uma carta de 23 de fevereiro de 1908. E depois, numa carta de 20 de abril de 1908, peço-lhe que apresente os meus respeitos à sua esposa e à sua mãe, e vivos carinhos aos filhos. Recomende-me também ao velho Prometeu, né? A quem dirá que o espero inteiro e humano, ainda que em outra língua, todas são cabais para o suplício. Em duas palavras, busque o remédio na arte, retribuo-lhe o abraço e assino-me, velho amigo do peito. Tá? Então, ó, Prometeu, a arte é o remédio e o melhor deles. 2 meses depois, repete, busque o remédio na arte. O remédio estava então em similia similibus curantur, né? Tratar o mesmo pelo mesmo. Ele escreve em duplo sentido, ó. Prometeu dar 100 contos de réis para o ensino, para a escola, né? Usando a mesma palavra. Assim como contos, usando a mesma palavra com significados diferentes. Né? Então, prometeu dar 100 contos de réis para o ensino, para a escola. Prometeu aparece no lugar do verbo, que roubou aos deuses para entregar aos homens. Muito mais do que 100 contos, Prometeu, Machado, deixou uma obra analítica para ser investigada. Então, ó, abre aspas. Escritor original é o que não pode ser imitado. Essa ideia pode ser-lhe aplicada. Uma das suas grandes glórias é ser único na literatura brasileira. Imortal, né? Porque o seu estilo corresponde a certo temperamento, a certos estados de alma, a certas qualidades de espírito, a certos modos de ver, que são somente seus e de que ninguém se poderia apropriar artificialmente. Tá? Então, Magalhães de Azevedo, né, Montevidéu, 7 de novembro de 1895. Então, o elogio de Magalhães é Azeredo, na verdade, e de vários outros vieram antes do ano de fundação da Academia Brasileira de Letras. Enquanto Freud queria alcançar a imortalidade do eu, né, isso nós temos lá no Narcisismo, de 1914, como criador de uma nova ciência, né, incluindo tardiamente o narcisismo na psicanálise, Machado havia percebido o narcisismo estrutural, tomando-o como ponto de partida. Freud dirá que a literatura, a arte das palavras, era superior à ciência na busca de desvendar os mistérios da alma humana, e Machado tinha essa compreensão sem ter lido a obra de Freud. O homem comum vê nos palcos de teatro o desenrolar das tragédias, e enquanto não lhe acontece o que vê no palco, não percebe que de algum modo se encontra retratado ali, sendo comum ouvir-se dizer, depois pasmado, aconteceu comigo. Olha só que importante, isso é muito importante. Seria como atores em um palco. A vida é um palco, o palco de Shakespeare, né? Que Machado observava a realidade, inserido nela, vendo-se subjetivamente nela, continuamente atento ao fato de que a pessoa está inserida no que diz, e para confirmar, deixa no interior de sua obra seus pontos de admiração. Tá? Então, o Freud, por uma necessidade de objetividade da ciência, objetivava o sintoma. O ponto de partida eram os sintomas neuróticos, né? Não teria percebido que sob o objeto se oculta o sujeito, e como é próprio do narcisismo. E assim escreve Lacan. É por isso mesmo que o inconsciente que a diz, o verdadeiro sobre o verdadeiro, é estruturado como uma linguagem. E é por isso que eu, quando ensino isso, digo verdadeiro sobre Freud, que soube deixar sob o nome de inconsciente que a verdade falasse. Tá? Então aqui é Lacan em A Ciência e a Verdade, de 1866. Então, para finalizar, né, que já deu os 40 minutos, o sujeito do inconsciente está na estrutura da linguagem. Percebe? O sujeito, né, do inconsciente está na estrutura da linguagem. E ele se manifesta na superfície da fala, no próprio ato de fala. Ao que Machado demonstrava estar atento nos diálogos que ele constrói, né? Então, é impressionante que o Machado tivesse mais ou menos descoberto o que Freud depois descobriu. A impressão que fica é que Machado de Assis pretendeu causar impacto, sendo didático, ou seja, explicativo, mostrando na fase romântica, né, acontecendo pelo verso, né,
as perversidades humanas. Porém, seus 4 romances dessa fase não fizeram sucesso e ele precisa de algo impactante. O escândalo levanta o livro. E esse escândalo que levantou o livro foi o impacto causado por Memórias Póstumas, né? Confirmada pela presença de Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, noticiando a publicação do livro, perguntava: as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance? Machado tinha atingido seu objetivo, confirmado, mais ainda, né, pela perseguição promovida pelo advogado Silvio Romero. A revolução na literatura introduzida por Machado vai muito além da anunciada ruptura promovida por Memórias Póstumas. Aqui é o gancho para o próximo capítulo e tal, né? Tendo o autor criado uma psicanálise sob forma literária, hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro para uso dos séculos. Aí, talvez, o pequeno livro seja este que o leitor tem em mãos, que no caso eu tenho em mãos. E recomendo a todos que peguem e estudem, se tem interesse em Machado de Assis. Até a próxima, pessoal. Valeu pela atenção.